Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma a cidade. Eu dou uma escritura que se encontra em Provérbios, capítulo 16, verso 32, para nossa meditação nesta manhã. Vivemos em uma geração que aprendeu a justificar quase tudo pelos sentimentos. Eu gritei porque estava nervoso, eu menti porque estava com medo, eu abandonei porque estava magoado, eu pequei porque estava fraco. Os sentimentos passaram a ocupar o lugar da consciência. As emoções tornaram-se juízas das decisões. Mas a palavra de Deus nos ensina algo bem diferente. Você não é responsável pelo que sente, mas é responsável pelo que faz com aquilo que sente. Ninguém escolhe sentir tristeza, medo, ira ou decepção. Esses sentimentos muitas vezes surgem sem pedir licença. No entanto, cada um de nós escolhe se eles governarão nossas palavras, nossas atitudes e nosso destino. Há uma grande diferença entre sentir e obedecer ao sentimento. Nem tudo que sentimos merece ser seguido. Havia um homem conhecido em sua cidade por treinar cavalos selvagens. Um jovem, admirado com sua habilidade, perguntou-lhe qual era o segredo para dominar animais tão fortes. O velho sorriu e apontou para 2 cavalos em seu estábulo. O primeiro era extremamente vigoroso. Bastava ouvir um barulho para disparar sem direção. Corcoveava, derrubava quem tentasse montá-lo e seguia apenas seus próprios impulsos. Era forte, mas ninguém conseguia utilizá-lo. O segundo possuía a mesma força. Corria com a mesma velocidade, tinha o mesmo vigor. A diferença era que havia aprendido a obedecer às rédeas do cavaleiro. Quando precisava correr, corria. Quando precisava parar, parava. Quando precisava esperar, esperava. O mestre então disse: a força nunca foi o problema. O problema é quem está segurando as rédeas. Naquele instante, o jovem compreendeu. Os 2 cavalos possuíam a mesma energia. O que fazia a diferença era o governo. Assim também acontece com a gente. Quando o coração assume o controle, o homem torna-se escravo dos impulsos. Mas quando Cristo governa, até os sentimentos mais intensos aprendem a se submeter à vontade de Deus. Caim sentiu inveja, sentiu rejeição, sentiu ira. Deus não o condenou por sentir. Antes que ele cometesse o pecado, Deus o advertiu. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Em outras palavras, Caim, você está sentindo algo perigoso, mas ainda pode escolher o que fará com esse sentimento. Caim ignorou a advertência, transformou um sentimento em ação. E uma emoção momentânea produziu uma tragédia permanente. Quantas vidas são destruídas porque alguém acreditou que sentir era licença para agir? Saul odiava Davi. Davi tinha todas as razões para odiar Saul. Saul tentou matá-lo repetidas vezes. Perseguiu-o pelo deserto, arrancou-lhe os melhores anos da juventude. Quando finalmente surgiu a oportunidade de matar Saul, os homens disseram: Deus o entregou nas suas mãos.
Mas Davi respondeu: o Senhor me guarde, que eu estenda a minha mão contra o ungido do Senhor. 1 Samuel 24:6. Imagine o conflito dentro daquele coração. Davi certamente sentia medo, sentia indignação, sentia o peso da injustiça, mas não permitiu que seus sentimentos escrevessem suas ações. Ele escolheu obedecer a Deus acima das emoções do momento. É isso que distingue o homem espiritual de um homem dominado pela carne. Nenhum texto revela tão claramente a diferença entre sentir e obedecer quanto o Getsemane. Jesus declarou: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ele sentiu angústia, sentiu tristeza, sentiu o peso da cruz antes mesmo de carregá-la. Depois orou: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Que lição extraordinária! Jesus não negou seus sentimentos. Também não foi governado por eles. Reconheceu diante do Pai esses sentimentos, mas os submeteu à vontade divina. Maturidade espiritual não consiste em deixar de sentir, consiste em deixar de obedecer, mesmo quando sentimos o contrário. Muitos desejam dons espirituais, mas Deus insiste primeiro no fruto. Entre as características do fruto do Espírito encontramos temperança. Gálatas 5:22. Temperança significa domínio, controle, equilíbrio. Não é a ausência de emoções, é a capacidade de impedir que elas assumam o trono do coração de forma definitiva. Você pode ficar irritado. Todos nós sentimos irritação, tristeza, alegria. Uma pessoa cheia do Espírito Santo continua sendo humana, continua sentindo tristeza, decepção. A diferença é que ela não entrega o volante da vida a essas emoções. Ela erra, mas ela se arrepende, conserta. Tiago escreveu: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito. Tiago capítulo 3, verso 2. Uma palavra dita no momento de ira pode destruir um casamento. Uma decisão tomada no momento de orgulho pode arruinar o ministério. Uma mensagem enviada no impulso pode romper amizades construídas durante décadas. O sentimento passa, as consequências permanecem. Por isso Deus nos chama tantas vezes a vigiar. Os sentimentos são excelentes mensageiros, mas péssimos reis. Quando sobem ao trono, destroem a sabedoria e fazem do arrependimento um visitante frequente. Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, 27, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Ele entendia que a vida cristã não consiste em fazer tudo aquilo que se tem vontade. Se fosse assim, jamais existiria renúncia, jamais existiria cruz ou santificação. A santidade nasce quando a vontade de Deus vale mais do que a vontade da carne. O mundo chama de forte aquele que vence os outros. A Bíblia chama de forte aquele que vence a si mesmo. Por isso, Salomão escreveu: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Provérbios 16:32. Conquistar uma cidade impressiona os homens. Conquistar o próprio coração alegra a Deus.
Talvez você esteja enfrentando sentimentos intensos nesse momento. Pode ser tristeza, raiva, solidão, frustração, medo. Ninguém está dizendo que essas emoções não existem. Elas existem, são reais. Algumas doem profundamente, mas elas não receberam de Deus o direito de dirigir sua vida. Você pode sentir vontade de desistir e ainda assim permanecer firme. Você pode sentir vontade de responder com dureza e escolher o silêncio. Você pode sentir vontade de guardar rancor e decidir perdoar. Você pode sentir medo e continuar obedecendo. É exatamente aí que a graça de Deus se manifesta, não eliminando todas as emoções, mas dando-nos poder para não sermos escravos delas. Lembre-se de que Deus nunca nos julgará simplesmente pelo que sentimos, mas pelas escolhas que fizemos diante desses sentimentos. Cada decisão é uma oportunidade de revelar quem realmente governa nosso coração. Assim como o cavalo forte precisa de um bom cavaleiro, nossa alma precisa estar nas mãos de Cristo. Quando Ele segura as rédeas, até os impulsos mais violentos encontram direção, e até as tempestades da alma se tornam caminhos para a maturidade. Por isso, guarde esta verdade no coração. Você nem sempre é responsável pelo que sente, mas será sempre responsável pela maneira como escolhe agir. E quando Cristo governa suas decisões, seus sentimentos deixam de ser seus senhores e passam a ser apenas passageiros de uma jornada conduzida pelo Espírito Santo. Não estou querendo dizer, de maneira nenhuma, que você deve deixar de ser humano. Não, nós somos humanos. Sentimos alegria, tristeza, frustração, melancolia, às vezes ira. Mas eu quero apenas trazer este entendimento, esta lucidez, de que Deus não aceitará as nossas desculpas de escolhermos as decisões erradas baseadas em nossos sentimentos, ter isto como justificativa. Quando Adão tentou justificar o seu erro por causa da mulher, Deus não aceitou isso como justificativa. Quando Eva tentou justificar o seu erro por causa da serpente, Deus também não aceitou. Quero apenas lembrar que nós não somos responsáveis pelo que sentimos, mas nós vamos ter que responder pela forma como agimos, independente do que sentimos. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.